Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula de geografia, certo? E aí, hoje a gente vai dar uma paradinha, vai retomar alguns conteúdos que nós já trabalhamos para dar sequência depois, mas aí se ficou alguma dúvida, se alguma parte não entendeu, esse é o momento da gente retomar para que vocês esclareçam ali e revejam aquilo que a gente viu ao longo das nossas últimas aulas, certo? Antes da gente começar ali, vamos aos recadinhos importantes. Primeira coisa, se é uma aula, tem que ter em mãos ali caderno, lápis, caneta, todo o material para que vocês possam acompanhar a aula, registrar conteúdos, explicações, atividades aí no caderno de vocês de forma bem concentrada, certo? Outra questão importante ali é o registro da presença no Classroom. Então, como vocês vão fazer isso? Vocês vão entrar lá no aplicativo, vão acessar o link número 1, realizam a atividade obrigatória e enviam esta atividade. Aí vai computar ali o registro da tua presença. É bem importante fazer isso. Além desta atividade obrigatória para o registro da presença, vocês têm que realizar as outras atividades que estão lá disponíveis no aplicativo, para que o professor possa acompanhar o rendimento de vocês, ver o que vocês estão fazendo, e ver se o aprendizado está acontecendo, quais são as dúvidas, enfim. Então, tem que fazer as atividades lá do aplicativo. Aquele aluno que está acompanhando pela TV, mas que está com dificuldade de acesso ao aplicativo, vai fazer o quê? Entra em contato com a escola, pede o material impresso, realiza também as atividades em casa e aí devolve lá na escola devidamente identificado para que o professor também possa acompanhar teu rendimento, certo? Com tudo isso, a gente vai seguindo aí na aprendizagem. Vamos lá para o objetivo da aula de hoje, então. Retomar os estudos sobre quais regiões? Sul e Sudeste. Então, vamos rever um pouquinho, em linhas gerais, as principais partes daquilo que a gente aprendeu sobre o Sul e o Sudeste, entre as características culturais, demográficas e de ocupação desses espaços e quais as influências dessas características para a população brasileira. Então, relembrar um pouquinho e sempre temos que ter em mente o quê? Entender como essas características se refletem quando eu estudo população do Brasil. Quando eu falo de população do Brasil, eu estou falando de quem? Estou falando de cada uma dessas partes que nós já estudamos, de cada uma dessas regiões com as suas características. Daí a importância da gente conhecer cada uma delas para entender o conjunto, para entender o todo, certo? E aí vamos lá então. O que nós vamos retomar? População brasileira e o que vimos das duas regiões. Então, tanto da região sul quanto da região sudeste, o que a gente trabalhou lá? A ocupação populacional, os aspectos demográficos, aqueles relativos, por exemplo, à distribuição da população, quantidade de habitantes por área, essas características, os dados ali, censo do IBGE, alguns dados em números sobre a população de cada uma das duas regiões, certo? Aspectos culturais, tanto do sul quanto do sudeste. Isso a gente trabalhou de forma bem detalhada com vocês. Quais são os aspectos culturais dessas regiões? Os hábitos, os costumes, o modo de viver de cada uma delas. E as comunidades tradicionais que, querendo ou não, também refletem esses aspectos culturais. A partir do conhecimento dessas comunidades tradicionais, a gente vai entender algumas características de atividades, de ocupação, de modo de viver de cada pedacinho do Brasil. Então, bem importante o conjunto de coisas que a gente estudou das duas regiões, certo? Começando lá, sempre povos indígenas, né? Tivemos ali os grupos do sul e os grupos do sudeste. Então, aqui no sul nós vamos ter Tupi-Guarani, Charrua e Gê, compondo aqui os grandes grupos da região sul. Claro que lembrando que dentro desses grupos a gente tem lá os subgrupos étnicos, né? As divisões dentro deles, mas os grandes grupos são esses aqui na região sul. E na região sudeste, os dois principais ali grandes grupos, Tupi-Guarani e Gê. E aí os outros grupos que nós estudamos fazem parte desses grupos maiores, certo? Então temos ali a identificação desses povos que são aqueles que a gente diz originários do Brasil. Por isso a gente sempre vai fazer uma referência a eles, porque eles são referência para nós. Em termos de população, nós devemos muito dos nossos hábitos, dos nossos costumes, daquilo que nós vivemos hoje
a esses povos que viviam aqui no Brasil desde o princípio, né? E aí pensando ali na região sul, opa, o que nós vamos ter ali? Em termos de ocupação, então o primeiro item que a gente trabalhou lá, quando eu penso em movimentos que influenciaram a ocupação da região sul, nós estudamos o quê? 2 movimentos importantíssimos que desenharam a forma de ocupação da região sul. Quais são eles? Então tá lá, as missões jesuíticas, que nós falamos bastante sobre elas, características, como o espaço da região sul foi ocupado a partir das missões, né, que vinham para o Brasil. Qual era a intenção dessas missões? Era ocupar o espaço geográfico, dominar os povos nativos e aí desenvolver as atividades econômicas. Claro que a gente viu lá que, na verdade, aconteceu isso a partir das missões, mas depois nós tivemos algumas situações ali, alguns problemas, né? Porque as relações entre Portugal e Espanha não eram necessariamente a mesma coisa que queriam os jesuítas e os povos indígenas, que desenvolveram uma relação amistosa, inclusive ali nas missões, nas reduções, né? E aí a gente tem algumas guerras, alguns conflitos relacionados a essa atividade ali de ocupação. E a outra foram a das imigrações europeias, né? A imigração europeia, então influências na forma de ocupação do espaço geográfico da região sul. A imigração europeia tem uma grande influência em diversas áreas dos 3 estados da região sul, assim como em outras partes do Brasil. Mas neste caso aqui a gente tem de forma bem acentuada a presença dessa imigração e a influência dessa imigração na ocupação das diferentes partes, certo? E aí nós temos ali então, até metade do século XVIII ali as terras pertenciam à Espanha, certo? E aí os missionários espanhóis ocupavam essas áreas, principalmente ali mais ao sul, na porção sul ali do Rio Grande do Sul, entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, terras de hoje, né? Então nós vamos ter ali a presença dessas áreas de missões, inclusive nos países vizinhos, certo? E no Brasil nós temos algo que marcou bastante essa ideia ali de ocupação das missões, que são os 7 povos das missões que ficam no Rio Grande do Sul, inclusive com registros até hoje, com ruínas que marcam esse momento histórico de ocupação da região sul, tá? As aldeias ali tinham como atividades o quê? A agricultura, a criação de bovinos e equinos e o artesanato. Então, o que eles desenvolviam nessas áreas das missões? Essas atividades aqui. Mas em 1750 tivemos ali o Tratado de Madrid, que foi o acordo entre Portugal e Espanha, e aí eles fazem algumas trocas ali de terras, e as áreas que eram dessas missões espanholas precisam ser desocupadas porque os portugueses não querem mais que eles fiquem ali. E aí é que surgem os conflitos que nós falamos lá, quando houve esse acordo entre os 2 países ali, certo? E aí, outro fator de influência na ocupação da região sul foi o tropeirismo, que foi um ciclo econômico. Este ciclo econômico durou por um longo período. E a principal característica que a gente tem que entender aqui de ocupação é o quê? Que nós temos lá o deslocamento, né, dos tropeiros desde o Rio Grande do Sul até São Paulo. Então, conforme eles se deslocavam e onde eles iam parando, o que a gente tinha de característica ali? A gente tinha nessas paragens onde foram surgindo vilarejos e, consequentemente, cidades, né? Depois nós vamos ter os núcleos urbanos ocupando essas partes, essas porções. Então, foi um importante ciclo econômico que interligou o sul com o sudeste. E, a partir daí, teve a fundação de vilas, onde eles paravam para descansar, tanto que a distância entre essas cidades é justamente o tempo que os tropeiros demoravam para se deslocar durante o dia. E aí eles paravam à noite e ali acabou surgindo, então, esses núcleos mais tarde, né? E aí exemplos ali de cidades como Alapa, como Castro, entre outras cidades do Paraná e de outras porções aqui da região sul, que surgem a partir desses caminhos dos tropeiros. E aí nós temos ali os vários caminhos, né? Um dos primeiros aqui de Araranguá até Curitiba, depois nós vamos ter ali um dos principais, que é o caminho de Viamão, ali que vai ligar até o estado de São Paulo.
Então, a importância do tropeirismo ali também para a ocupação da região sul. A outra questão que nós falamos da imigração europeia, então esse mapa a gente já tinha estudado, ele traz ali os principais grupos que vieram, então, de imigração eslava, incluindo poloneses e ucranianos. Quando eu uso o termo eslavo, eu estou me referindo aos povos mais do leste da Europa, certo? Para o Brasil vieram principalmente os poloneses e ucranianos. E aí, além deles, nós temos os alemães, italianos, japoneses e outros que vieram em menores grupos, mas os mais significativos são esses. E onde eles estão espalhados aqui nas diferentes partes dos 3 estados da região sul. Então, também é um elemento importante ali da ocupação da região sul. E do sudeste? Foi igual ao sul? Quais são as semelhanças e as diferenças quando a gente pensa em ocupação do sudeste? Então, eu trouxe os mapas, porque a partir deles a gente vai relembrar o que a gente tinha estudado. Primeiro ali, eu trouxe o exemplo das bandeiras. Então, primeiro ocupa-se lá o litoral, né, a fundação de São Vicente, no litoral de São Paulo. Depois, os padres jesuítas conseguem subir a serra, vencer o obstáculo ali e montam o barracão lá, que vai ser o colégio de São Paulo. E aí, a partir daí, a cidade de São Paulo vai passar a ser um lugar de onde saem as bandeiras, né? Que eram essas expedições em direção ao interior. A partir daí, a gente vai ter a influência dessas expedições para a ocupação do sudeste e de outras partes do Brasil, certo? Então, a importância ali das bandeiras. Também a abertura da Estrada Real. Quando que acontece este fenômeno aqui? E que reflete na ocupação, no surgimento de cidades na região sudeste, no período da mineração. Então, nós vamos ter ali, saindo de Paraty, esse era o caminho inicial, até Ouro Preto, para a exploração ali dos recursos minerais daquela região. Depois, nós vamos ter a ligação ali de Ouro Preto até Diamantina. E mais tarde, eles deixam um pouco de lado esse caminho aqui de Paraty, e fazem um caminho chamado Caminho Novo ali da Estrada Real, do Rio de Janeiro até Diamantina, no período da exploração da mineração. Então, foi bem importante. Como consequência, nós vamos ter o que aqui? O surgimento de cidades ao longo dessas estradas, ali ao longo desses caminhos que foram abertos para a exploração dos recursos. E ligavam essas partes mais do interior com as áreas dos portos, né, onde eles iam mandar esses produtos para outras partes do Brasil, do mundo. E outro fator de ocupação do sudeste foi o cultivo do café. Então, nós vamos ter aqui, primeiro no Rio de Janeiro, as primeiras lavouras de café, depois é que elas vão se espalhar para outras partes e vão se concentrar ali no estado de São Paulo, indo em direção ao interior e até a estados de regiões vizinhas, como é o caso do Paraná, que sofreu a influência ali da cafeicultura, né, da produção de café, que vai ocupar a porção norte aqui do nosso estado. Mas a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, foi muito ocupado a partir do cultivo do café. Então, são 3 momentos importantes ali do sudeste, que a gente tinha que relembrar, certo? Atividadezinhas ali para a gente pensar e retomar essa primeira parte. Com base nos estudos dos conteúdos, você vai explicar para mim ali. A letra A, como podemos resumir os principais fatores de ocupação da região sul? A letra B, e a região sudeste, como foi historicamente ocupada? Letra C, quais semelhanças e diferenças entre a ocupação do sul e a do sudeste? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção dos exercícios sobre os fatores de ocupação do Sul e do Sudeste. Então a letra A, os principais fatores de ocupação do Sul são as missões jesuíticas e as imigrações. Bem importante guardar isso, pessoal. Região Sudeste, historicamente ocupada de que forma? Fundação da Vila de São Vicente, ali no litoral, depois mineração, cafeicultura e mais tarde a industrialização, inclusive eu trouxe uma imagem depois ali para a gente falar sobre ela. As semelhanças e diferenças entre a ocupação do Sul e do Sudeste, desenvolvimento das atividades econômicas, né? E a chegada da população. No Sudeste as atividades foram diferentes das atividades do Sul. Então, o que caracterizou as atividades do Sudeste e do Sul tem ali diferenças, né? Só pelo fato da gente falar como foi cada uma delas. Por exemplo, a mineração aqui bem acentuada no Sudeste, que não aconteceu no Sul, por exemplo. Certo? Então, e aí aqui a imagem ali de outra característica de ocupação que a gente também falou ao longo das nossas aulas, só para a gente relembrar mesmo, é quando inicia o período de industrialização no Brasil, que é o resultado do acúmulo das riquezas lá da produção do café, lembram? E aí depois esses recursos são usados para instalar as primeiras fábricas, são usadas as ferrovias também para o transporte e tudo mais, então favorecendo ali essa modificação na forma de ocupação do espaço geográfico do Sudeste, ok? Distribuição da população. Então vamos falar um pouquinho ali baseado nos mapas. O que nós vamos ter? Sul e Sudeste nós temos algumas características semelhantes. A população está ocupando ali boa parte das regiões com pequenas áreas de vazios demográficos ou de menos população. No caso do Sudeste, nós vamos ter ali só a região mais ao norte de Minas Gerais, que tem uma quantidade menor de população, e aqui bem no extremo sul do Rio Grande do Sul, quando a gente pensa na ocupação da região sul, na distribuição da população na região sul. Ou seja, eu tenho aqui uma elevada densidade demográfica, uma grande concentração ali de população, tanto no Sudeste quanto no Sul. E aí o gráfico mostra ali para nós. No Sudeste nós vamos ter 42% da população do Brasil e no Sul nós vamos ter 14% da população do Brasil. Então temos aqui mais de 50% da população do Brasil está vivendo concentrada nessas duas regiões. Outra atividadezinha ali. Compare e explique a distribuição da população no Sul e no Sudeste do Brasil com as outras duas regiões que a gente já estudou. Você lembra lá das outras duas regiões? Norte e Centro-Oeste? Como que a população estava distribuída? E agora no Sul e no Sudeste? Então respondam lá para nós e já voltamos para corrigir.
Voltamos ali então com a atividade. Vocês tinham que estabelecer comparações entre a distribuição da população no sul e no sudeste e as outras regiões que a gente já tinha estudado, né? Vamos à resposta lá. No sul e no sudeste, diferente do norte e o centro-oeste, né, há maior concentração de população. Então nós temos uma grande concentração de população nessas áreas, não somente nas capitais, mas em outras áreas dessas regiões. Então, diferente do norte e do centro-oeste, que as populações estavam concentradas mais nas capitais, no caso do sul e do sudeste, a gente tem essa população mais espalhada pelas duas regiões, certo? Por isso a comparação ali. No entanto, também como nas outras duas regiões, a maior parte da população está concentrada nas grandes metrópoles, ali nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, certo? Então, uma semelhança ali é que tem mais pessoas nas capitais, mas no sul e no sudeste tem muito mais gente vivendo em outras partes do que nas regiões estudadas anteriormente. Características culturais. Então, fiz um resuminho aqui para a gente relembrar o que a gente falou de características culturais do sul e do sudeste. Comidas típicas ali, então, citei algumas que a gente falou da região sul, o churrasco, a polenta, o barreado, que são influências dos povos que ocuparam essas áreas, né? Então, nós temos lá os pratos que são típicos da imigração italiana, da imigração alemã, dos portugueses, dos povos indígenas. Dependendo da área, a gente vai ter determinadas influências maiores ou menores de cada um desses grupos. Também vimos lá festas populares no sul, a Oktoberfest, a festa da uva, a Semana Farroupilha, são festas características da região sul do Brasil. Vimos também ali em relação às danças, né? Nós vamos ter o fandango, que é característico do Paraná e que tem uma relação lá com as comunidades caiçaras, lembram lá das comunidades tradicionais, que expressa essa cultura. Então, bem importante ali o fandango. Outras danças que a gente viu também lá, como a chula, que é uma característica ali da vivência dos tropeiros, né? É desenvolvida por homens, né? Dançada por homens. O boi de mamão ali na região litorânea de Santa Catarina. Então, são várias as influências. Entre as lendas, o que é que nós vamos ter na região sul? A lenda da erva mate, a lenda do negrinho do pastoreio, entre outras, né, que nós estudamos ao longo das nossas aulas, mas que refletem os hábitos, os costumes, as atividades, a cultura de quem vive nessa região. E aí no sudeste, o que é que nós vamos ter ali? Entre as comidas típicas do sudeste, o feijão tropeiro, a moqueca capixaba, o frango com quiabo, o pão de queijo. Então, nós falamos desses hábitos e costumes, desses pratos, né? Festas populares que nós vamos ter ali, peão de boiadeiro, festival das estrelas, que reflete lá a cultura japonesa, entre outras que eu relacionei para vocês. Danças típicas ali do sudeste. E além das que nós já conhecemos, eu citei algumas diferentes ali que a gente trabalhou numa aula anterior nossa, né? Como o batuque, o bate-flechas e entre outros. E as lendas, a principal que a gente contou a história ali para vocês foi da Chibamba, que é aquela assombração lá para crianças que são teimosas ou que não querem dormir cedo, comparando com o bicho-papão de outras regiões do Brasil. Então, daí a importância cultural ali dessas regiões. Atividadezinha, como é retomada, a gente sempre vai dando uma paradinha ali para vocês realizarem uma atividade. Escreva exemplos ali, então, de cada uma das informações que estão relacionadas e nós já voltamos para corrigir.
Voltamos então ali com a correção de mais um exercício, que vocês tinham que me dar exemplos ali sobre informações das características culturais da região sul e sudeste. Então, lenda do sul, que tem influência indígena, a lenda da erva mate. Prato típico do sudeste, que tem influência do tropeirismo, feijão tropeiro. Festa típica do sul, com influência dos imigrantes italianos, a festa da uva. Festa típica do sudeste, com influência da imigração japonesa, a festa das estrelas no bairro da Liberdade. Então, alguns exemplos ali que refletem essa questão cultural. Vamos tratar um pouquinho das comunidades tradicionais que nós trabalhamos, tanto do sul quanto do sudeste. Eu começo aqui com a distribuição dos povos indígenas nos estados da região sul. Então, nós vamos ter ali, em Santa Catarina, alguns grupos no oeste e uma grande concentração ali nas regiões litorâneas de grupos indígenas que vivem ainda hoje em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, nós também vamos ter aqui, numa porção do litoral e mais ao norte ali, a presença de grupos indígenas dessas comunidades tradicionais nessas áreas, né? Poucos aqui no centro e na porção do extremo sul ali a gente não tem nenhum registro, né? E no Paraná nós vamos ter aqui alguns poucos no oeste e na porção leste e uma concentração maior dessas terras indígenas aqui na porção mais central do nosso estado. Então, como estão distribuídas essas comunidades tradicionais na região sul. Outra comunidade tradicional que a gente trabalhou ali na região sul foram os faxinais. Então, lembram lá as comunidades faxinalenses. Então, eles têm ali as casas, as hortas e a criação de animais, que é comum ali na mesma área para todas as famílias. O cercado fica em volta de todas as casas e na parte de fora do faxinal nós vamos ter as lavouras de cada família. Mas como é que eles desenvolvem o trabalho? Na forma de mutirão, chamado puxirão, que as famílias se ajudam mutuamente ali nos períodos de colheita, de colher a lavoura de uma família ou da outra. Então, uma característica bem importante ali. Modo de vida caiçara, tanto no sul quanto no sudeste, a gente viu ali as comunidades caiçaras, né? Que vivem próximo ali do mar, nas regiões litorâneas, né? Desenvolvem principalmente atividade de pesca e a busca por recursos naturais na própria mata ali, na vegetação, nas áreas onde eles estão vivendo, né? Essas comunidades tradicionais. Outra comunidade que nós estudamos agora do sudeste, as apanhadoras de flores. Então ali a imagem já traz uma referência para nós. Onde estão essas comunidades? Vivem ali na região da Serra do Espinhaço, que é na porção norte de Minas Gerais, e trabalham, qual é a principal atividade? A colheita de flores. Então, é a principal atividade que eles desenvolvem ali, que aprenderam, que foi passado de geração em geração, nessa relação ali muito próxima e respeitosa com o meio natural, né? Conhecem a diversidade das flores, quando florescem, aquelas que duram o ano todo, porque é a atividade que eles desenvolvem ali, certo? As comunidades pesqueiras e vazanteiras, na relação ali com o Rio São Francisco, também estão na porção mais ao norte de Minas Gerais, na região sudeste, certo? Qual atividade desenvolvem? A pesca, relacionada ali com o rio, e roçado e a coleta de alimentos na mata também, nessa relação ali próxima com o meio natural, que é uma característica das comunidades tradicionais. Ainda eu quis trazer para vocês a relação ali das comunidades quilombolas, que a gente já tratou quando falou de outras regiões, mas não tem como não falar do Brasil sem falar da presença dos povos africanos e dessa referência através das comunidades quilombolas, que são de grande importância quando a gente pensa nesse sentido ali de preservação de hábitos, costumes, de modos de vida desses povos. Então nós vamos ter aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul ali, as terras quilombolas, depois em Santa Catarina e Paraná em menor quantidade. Na região sudeste, o que eu vou ter ali? Eu vou ter em Minas Gerais a maior concentração ali de terras quilombolas que estão em processo de titulação, um pouco menos em São Paulo, mas a menor quantidade ali é entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que tem as menores áreas reservadas também para essas comunidades tradicionais.
Vejam que os quilombolas a gente fala do Brasil inteiro e faz referências a eles também, né? Por isso são importantes. E a atividadezinha para a gente finalizar ali e fechar todo esse estudo e essa retomada sobre a região sul e sudeste. Então vocês vão fazer uma tabela apresentando as comunidades tradicionais, se ela pertence ao sul ou ao sudeste, localização geográfica, atividades. Então você vai fazer ali certinho. Então eu já montei a primeira parte da tabela para vocês. Qual é a comunidade? De qual região ela é? Localização geográfica e alguma característica ou atividade relacionada a essa comunidade. Façam a tabela com cuidado e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então com a tabela ali que vocês tinham que montar sobre as comunidades tradicionais. Vamos ver como que ela poderia ter ficado, né? Então, exemplos ali na nossa resposta. As comunidades pesqueiras e vazanteiras são da região sudeste e ficam ali nas margens do Rio São Francisco. Quais atividades? A pesca, o roçado, a coleta de alimento na mata. Caiçaras nós temos tanto no sul quanto no sudeste. Ficam toda a região litorânea. Guardam habilidades ali da caça e da pesca. Então, características ali. Continuando lá, outro exemplo. As comunidades ali, os apanhadores de flores, na região sudeste. Onde elas se localizam lá no sudeste? Minas Norte de Minas Gerais ali, na Serra do Espinhaço. Qual a principal atividade? Colheita de flores ali para venda. Outro exemplo, comunidades faxinalenses, lá dos faxinais. Ficam na região sul, localização, estado do Paraná. Características dessas comunidades, o uso comunitário da terra, criação de animais e agricultura. Então são alguns exemplos ali para nós dessas comunidades tradicionais, vocês poderiam escrever de outra forma também, que estaria certo. Então retomamos até aqui, era bastante coisa, mas acho que o principal a gente trouxe sobre cada um dos itens estudados. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço e até lá.